Eu vou apresentar de novo, viu? Que é o Robson e a Vitória, não é isso? Sejam muito bem-vindos, queridos. Vamos ver isso, igreja? Sejam... Foi bom para um domingo comum, mas hoje é domingo de aniversário, então vamos repetir? Sejam bem-vindos em... Que também vale para nossa irmã querida aqui, que é a irmã Soraya, está nos visitando hoje. Seja bem-vinda também, irmã Soraya, em nome do Senhor Jesus. A casa do Senhor é o lugar para todos aqueles que querem ouvir a voz do Senhor e serem edificados por essa voz. E por falar nisso, nós vamos agora para a palavra do Senhor, para um tempo de refletir na palavra do nosso Deus. Ontem recebemos os irmãos da Igreja Nazareno de Arco Verde. Pastor Dimas esteve trazendo a palavra do Senhor. Quantos foram edificados pela palavra de ontem? Foi bênção, não foi? Glória a Deus pela vida do pastor Dimas, né? Companheiro de ministério, minha referência quando o assunto é dons. As minhas referências no assunto de dons são o pastor Dimas e o Luciano Subirá, mas eu prefiro o pastor Dimas. O Luciano Subirá, ele está segundo ali. E minha referência no assunto All Star também. Só quem estava ontem ficou sabendo da história. Amém, meus queridos? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. E quem achar diz: eu amo ser nazareno. Primeira Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Amém? Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do nosso Deus. Diz assim o texto: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Vou ler de novo. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Feche seus olhos. Vamos pedir que o Senhor abençoe a minha e a sua vida através da sua palavra, que Ele fale ao nosso coração e sejamos edificados nesta manhã. Pai, nós te somos muito gratos, ó Deus, nessa manhã, pela vida da Igreja do Nazareno, por cada irmão, cada irmã que fez, ó Deus, e que faz parte dessa história. E nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, e diante da Tua palavra, que é a autoridade máxima do povo de Deus, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, pedindo que o Senhor retire toda barreira, todo empecilho, toda altivez e até o orgulho do nosso próprio coração, ao sermos confrontados com algumas realidades que esses versículos trazem, Pai. Nos ajude, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor espera da nossa igreja, não apenas hoje, mas todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. O título da palavra de hoje é A Meta de Toda Igreja. Vamos dizer isso? A meta de toda igreja. Enquanto vinha refletindo a respeito do que compartilhar com os irmãos, o Senhor falou ao meu coração a respeito desse texto. A gente vive um tempo em que a igreja, ela tem se perguntado qual é o papel dela. Eu lembro que em uma das aulas do seminário, até com o professor Clésio, que congrega aqui com a gente, ele passou um vídeo que ficou bem marcado nas nossas aulas de eclesiologia, né, que é o estudo sobre a igreja, a doutrina da igreja. E ele passou um vídeo onde algumas pessoas eram perguntadas sobre qual era a visão que elas tinham dos cristãos, que elas achavam da igreja. E aí a gente foi vendo algumas respostas, né? E quanta coisa triste a gente podia ouvir naqueles relatos. Vou até mandar esse vídeo no grupo da igreja hoje para os irmãos
poderem ter uma noção do que eu estou falando. Mas quantas avaliações negativas, quantas coisas tristes se diziam a respeito da igreja. Quantas imagens que a respeito da igreja do Senhor Jesus elas são equivocadas, mas a respeito de muitas coisas que acontecem no meio das igrejas, elas são verdadeiras. Nós olhamos para essas coisas todas e a gente fica se perguntando: o que é que deveria se esperar da igreja hoje? No mundo que pressiona, no mundo que espera às vezes respostas rápidas para todas as situações, às vezes não só do pastor, né, como o pastor Dimas falou ontem, mas da igreja de modo geral. O mundo, as pessoas de modo geral esperam uma resposta, esperam que a igreja ela adote determinadas posturas, se posicione a respeito de determinados assuntos. Mas as pressões sobre o objetivo, a razão de ser da igreja, elas não vêm só de fora, elas vêm de dentro. Há pelo menos 30 anos, existe um movimento que surgiu lá nos Estados Unidos e que ele é preocupado em criar estratégias, projeções, métodos focados no crescimento da igreja. Esse movimento ficou conhecido como movimento de crescimento de igreja. E há vários líderes que hoje são lidos, são ouvidos, são tidos como referência e que escrevem nessa área de qual é a razão de ser da igreja. Por que a igreja existe? Qual é o propósito da igreja? E nós não podemos passar esse período de aniversário sem que a gente se faça essas perguntas. Qual é a razão de ser da igreja? Há uma determinada vertente escatológica que interpreta que no fim dos tempos a igreja será arrebatada silenciosamente, invisivelmente. E que o mundo que ficar, quem restar, vai passar pela grande tribulação. Pessoalmente eu não creio dessa forma, eu creio que a igreja passará pela grande tribulação. Mas uma pergunta pode ser feita a partir dessa visão que alguns irmãos têm. Se hoje isso de fato acontecesse, que tipo de reação haveria no mundo? Que tipo de resposta o mundo daria para uma situação como essa? Eu acho que é fato que haveria algum tipo de comemoração. Se a igreja do Nazareno de Caruaru fosse retirada daqui, desse lugar. É bem provável que haveria algum tipo de comemoração, mas que tipo seria? Que tipo de celebração o mundo faria quando a igreja fosse retirada ou se a igreja fosse retirada? Como eu disse, há essas pressões de fora a respeito da igreja, mas há as pressões de dentro. Líderes como dessa área, né, do crescimento de igreja, como aquele que escreveu Uma Vida com Propósito, Bill Hybels. Pessoas que gastam tempo se perguntando qual é a razão de ser da igreja. E muito dessa resposta passa por aquilo que eu acabei de falar. Se a igreja fosse retirada, se a igreja não estivesse mais nesse mundo. E quando eu digo igreja, eu me refiro a você. Eu me refiro a mim. Me refiro a cada um de nós que nos chamamos cristãos, especialmente cada um de nós que nos chamamos nazarenos. Se nós fôssemos retirados do lugar onde nós estamos, que tipo de reação isso produziria? Isso diz muito respeito a qual é a meta da igreja. Qual o objetivo de toda a igreja. E esses versículos, eles vão falar sobre isso. Porque o apóstolo Paulo, quer trazer um pouquinho do contexto aqui, ele começa a carta aos Coríntios, né, bem tradicional, dando a saudação, falando com os irmãos, mandando aquele abraço, e ele já parte para o ataque. Depois de agradecer, coisa maravilhosa, que vocês são uma igreja linda, e ele já parte para o ataque. Ele diz: meus irmãos, eu fiquei sabendo que entre vocês há divisões. Uns dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Pedro, outros dizem que são de Paulo.
E tem os mais espirituais que sempre tem, né, na igreja, aqueles que não pisam no chão e dizem, eu sou de Jesus Cristo. Você acha quando você lê que aquelas pessoas, elas que estavam certas, mas elas estavam querendo ser mais espirituais do que todo mundo e estavam com um pensamento a respeito de Cristo equivocado. E Paulo, a divisão que havia na igreja de Corinto era tão grande, que ele diz, eu agradeço a Deus que eu não batizei muitos de vocês, para vocês dizerem que foram batizados em meu nome. Tamanha era a divisão, tamanho era o partidarismo que havia na igreja de Corinto, de associar grupos na igreja, se associarem com determinadas lideranças importantes. Paulo, ele para um pouquinho a respeito desse assunto, e no capítulo 2, final do capítulo 1, ao longo do capítulo 2, ele fala sobre o mistério revelado no Evangelho, e que a sabedoria que está por detrás da pregação da palavra de Deus, da pregação da mensagem da cruz, ela é considerada loucura para o mundo. Ela não pode ser interpretada pelo mundo, ela não pode ser compreendida pelo mundo, porque as coisas espirituais, o apóstolo Paulo vai dizer, elas são discernidas espiritualmente. Quando nós pregamos, quando a igreja, quando você fala sobre graça, fala sobre salvação, fala sobre fé, você está usando uma linguagem que, para além de ser um crentez, para além de ser um evangeliquez, são coisas que quem não tem o Espírito de Deus não compreende. São tidas como loucura. E se não for a obra do Espírito Santo no coração daquele que não crê, ele jamais vai compreender essas coisas. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês receberam essa mensagem, vocês receberam este evangelho, e agora vocês estão querendo comparar a mensagem do evangelho, aquilo que vocês receberam da parte de Jesus, que é o único que merece o louvor, como nós cantamos aqui, vocês estão comparando isso com as correntes filosóficas que as pessoas seguem no mundo. Porque esse pensamento de divisão, de partidarismo que tinha na igreja de Corinto, vinha da ideia que era comum dentro do pensamento grego predominante da época. Eu sou do filósofo tal, eu sou adepto da teoria do fulano, do cicrano, eu sigo aquilo que aquele determinado filósofo pensador pensa ou ensina. Paulo está dizendo, vocês estão transportando uma cultura, uma forma de pensar daqueles que estão no mundo, daqueles que não compreenderam aquilo que vocês compreenderam no Evangelho, vocês estão transportando isso para dentro da igreja. E hoje nós podemos dizer, meus irmãos, que uma série de outras coisas que fazem parte da forma do mundo de viver, da forma do mundo de fazer as coisas, elas se insinuam e às vezes são importadas para dentro da igreja. A lógica do mundo de fazer as coisas, a mentalidade do mundo de fazer as coisas, às vezes invade a igreja, às vezes o jeito do mundo de pensar é empurrado para dentro da igreja como se fosse uma estratégia de crescimento. O mundo corporativo, no mundo empresarial, as pessoas, as empresas, e é normal que seja assim, elas estão preocupadas em satisfazer o desejo do cliente, sim ou não? Em que aquele ambiente empresarial ele seja o mais adequado possível, o mais de acordo com o que o cliente espera. E o que é que a igreja tem feito nos últimos anos e transformado isso na meta, na razão de ser dela? Vamos criar aqui, isso ficou conhecido como igreja sensível ao interessado. Vamos criar aqui uma cultura, um ambiente onde a gente possa acolher o máximo de pessoas, porque a meta da igreja, a razão de ser da igreja, o objetivo da igreja é que pessoas sejam acolhidas, abraçadas e atraídas. Pessoas se sintam confortáveis, pessoas se sintam o tempo todo abraçadas, pessoas sintam que aquele lugar é um lugar onde elas podem estar, onde há o conforto necessário para que elas possam permanecer naquele lugar. E esse é só um dos exemplos que eu estou dando de como a lógica, eu não estou dizendo que a igreja não pode ser um lugar confortável para você e sua família, ela sempre é. Mas eu só estou dando um exemplo de como às vezes nós tomamos coisas, modos de pensar que vêm do mundo, colocamos dentro da igreja e chamamos isso de estratégia de crescimento. Chamamos isso de alvo da igreja.
Dizemos, olha, a igreja existe para isso. Mas aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele continua aquilo que ele vem falando depois do capítulo 3. Depois de falar sobre essa sabedoria do evangelho, que é superior a toda a filosofia humana, que é considerada loucura dentro da razão humana. Alguém que morre por um bando de gente que ressuscitou. Meus irmãos, você não faz ideia de como a mensagem da ressurreição era totalmente contrária à moda da época dos apóstolos. Se os apóstolos tivessem pregado um evangelho dizendo que Jesus tinha morrido e reencarnado em uma outra pessoa, todo mundo aplaudiria, porque esse tipo de pensamento era moda na época. Mas falar que alguém ressuscitou, subiu aos céus, não voltou para um outro corpo, não transmigrou a sua alma para um outro corpo. Quando Paulo, Atos capítulo 16, está em Atenas, ele prega lá, a Bíblia fala que ele começa a falar e ele menciona em algum momento a ressurreição. Ele diz, esse Jesus, ele ressuscitou, esse Deus que eu estou pregando, ele venceu a morte. E ele manda que todos se arrependam em todas as partes e creiam nesse Filho unigênito que foi enviado. E a Bíblia vai deixar claro que após terem ouvido Paulo falar sobre a ressurreição, o pessoal falou, que história é? Que coisa estranha que esse cara está falando. É nessa cultura que o evangelho é primeiramente recebido. E Paulo está dizendo, vocês não estão percebendo que vocês estão transformando, empurrando para dentro da igreja uma forma de pensar que pertence a quem não crê. E eu te faço essa pergunta hoje pela manhã, Igreja do Nazareno. A tua lógica de vida, o teu objetivo de vida e até a forma como você faz as coisas, é uma lógica de quem tem a mente de Cristo. Quando nós chegamos aqui para adorar ao Senhor, domingo após domingo, nos sábados, nos sintonize, papos cabeças, nas demais reuniões do culto de oração, em nome de Jesus, vem para o culto de oração, filho de Deus. Toda quarta, 19h30. Nós viemos como quem serve a Deus e faz as coisas a partir da lógica, da mentalidade de Cristo, ou nós servimos a Deus a partir de uma mentalidade que foi incorporada de fora. E esse texto, como eu vim dizendo no capítulo 3, o apóstolo Paulo retoma o tema das divisões da igreja. Ele diz, minha gente, Apolo e Paulo, que são ali os dois líderes que as pessoas ficam se filiando a eles não são nada. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Por acaso Paulo morreu na cruz por vocês? Paulo disse, a única coisa que eu fiz foi ser um construtor, eu coloquei o alicerce e outra pessoa construiu. Mas o alicerce é Cristo. Eu lancei o fundamento, outras pessoas edificaram, mas o fundamento é Cristo. A base é Cristo. E aí ele continua dizendo, olha, no grande dia, as obras de cada um serão provadas pelo fogo. Aquilo que eu fiz, aquilo que Apolo fez, aquilo que todos aqueles que servem ao Senhor fazem. E ele falando sobre esse processo de divisão que havia na igreja, versículo 16, ele diz, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Paulo está dizendo, olha, essa cultura, essa mentalidade daqueles que não têm a mente de Cristo, que está invadindo a igreja, ela tem um potencial de destruir a unidade de vocês. De destruir o corpo de Cristo, que é a igreja. E ele está dizendo aqui, eu acho que você percebeu, que Deus trata com muita seriedade o seu corpo, que é a igreja. Meus irmãos, eu não sei se você está entendendo o raciocínio aqui. O que eu estou dizendo é, todas as vezes que a igreja importa
a forma do mundo de fazer as coisas, quer executar a missão dada por Cristo do jeito do mundo, ela está colocando para dentro aquilo que pode destruí-la, aquilo que pode acabar com a unidade dela. E eu quero que você se faça essa pergunta hoje. Aquilo que eu faço importa, mas como eu faço também importa muito. Aquilo que eu faço para Deus é maravilhoso, aquilo que nós fazemos como igreja do Nazareno. Quando a gente vai para o evangelismo, quando a gente prega, quando a gente ensina, quando a gente tem a escola bíblica dominical, quando a gente conversa com as pessoas, quando você está no seu trabalho, aquilo que nós fazemos para Deus importa, mas como nós fazemos também precisa se converter. O modo que, se você ainda não converteu, o modo que você faz as coisas para Deus, entenda, não apenas aquilo que nós fazemos, mas o modo como nós fazemos precisa também se converter. Precisa também se render ao senhorio de Jesus. O primeiro versículo, então, do capítulo 4, ele diz respeito a como as pessoas de fora deveriam nos enxergar. E o segundo versículo fala como deveríamos enxergar ser enxergados pelo nosso Senhor. Versículo 1 diz: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que Deus espera de você como igreja do Senhor, como povo de Deus? Em primeiro lugar, que a respeito dos de fora especialmente, mas também daqueles que fazem parte do povo de Deus, toda igreja deveria ter uma genuína preocupação em como ela deseja ser vista pelos de fora. A palavra de Deus em Atos traz em pelo menos 2 ou 3 momentos que a igreja ela era tida com respeito por aqueles que não participavam da igreja. Grande temor. Em um momento Atos vai dizer que mesmo aqueles que não ousavam se juntar aos discípulos, tinham eles em alta conta. A igreja era respeitada, mesmo por aqueles que não estavam dentro das suas trincheiras. A igreja era... A Bíblia fala que o povo, os discípulos, tinham grande simpatia no meio do povo. Será que isso poderia ser dito da igreja hoje? Que ela produz um santo temor entre aqueles que não creem? O apóstolo Paulo diz: portanto, todos nos considerem como servos de Cristo. Ele traz 2 palavras aqui na verdade: servos, que em algumas traduções está ministros, talvez a sua tradução esteja assim, ministros de Cristo, ministros, que é uma palavra que no original traz a ideia de algo que o apóstolo Paulo tinha em mente, que era do cotidiano daquela época. Todo general, todo comandante de tropas romanas, toda alta patente, ele tinha pelo menos um camarada, que geralmente era um escravo, que tinha sido liberto. E esse escravo que havia sido liberto, ele andava ao lado desse comandante. Ele era como um tipo de escudeiro. Ele era aquele a quem primeiro ele recorria quando acontecia determinada situação ali durante o combate. Ele era como se fosse um primeiro imediato. Paulo está dizendo: olha, todos nós nos considerem como essa pessoa, que está próxima do general, que está próxima de Cristo. Nós cantamos ontem: o nosso general é Cristo. Mas esse relacionamento entre nós e o Senhor Jesus, ele é um relacionamento de proximidade. Paulo está dizendo: olha, se as pessoas quisessem saber alguma coisa a respeito de Cristo, elas tinham que correr até nós. Todos nos considerem como ministros de Cristo, como esses soldados, esses representantes. Esse que eu sei que se eu falar com ele, ele tem proximidade com o general. Ele tem contato com o comandante. Ele era um escravo, mas ele foi comprado pelo comandante para fazer uma função de honra, para exercer uma função de honra. Ele carrega as armas do seu comandante. Ele traz consigo o escudo do seu comandante. A hora que o general chama, ele está lá tão perto que ele é capaz de, num piscar de olhos, atender. Todos nos considerem como ministros de Cristo. E eu pergunto, meus irmãos, nesta manhã em que nós completamos, estamos celebrando 16 anos, será que as pessoas que convivem conosco, elas podem nos olhar dessa forma, dizer:
Pastor Davi, ele anda tão próximo do general, ele tem um contato tão íntimo com Cristo, ele caminha com Cristo de tal forma que eu posso recorrer a ele, eu posso pedir um conselho a ele, eu posso pedir uma direção a ele, eu posso ouvir uma palavra que ele tem para dizer. Eu estou passando por determinada situação, mas eu sei que aquele irmão, aquela pessoa, ela não é apenas alguém que diz que é cristã, ela não apenas fala, mas o modo como ela faz as coisas também é o modo de um cristão. Ela anda perto do general, ela escuta o comando e vai na direção que o comando aponta. Ele é uma pessoa de confiança. A segunda palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para definir quem nós somos, ou como nós deveríamos ser enxergados pelas pessoas de fora, como nós, Igreja do Nazareno em Caruaru, deveríamos ser vistos pelos de fora, segunda palavra é encarregados. Talvez na sua tradução esteja despenseiros. E a palavra no original é oikonomos, de onde vem a palavra economos, que a gente inclusive tem na nossa igreja. Nós temos os mordomos e os economos. Economos vem desta palavra, oikonomos. A palavra define uma relação que também existia entre o dono de uma casa, o chefe de uma casa, e uma pessoa que também era um escravo, mas que havia sido liberto, e que era uma pessoa de confiança da casa. E que geralmente era colocada pelo dono da casa como responsável pela despensa. Né? E somente mães, pais que têm filhos, que atacam às vezes a despensa de casa, o armário de casa, às horas inapropriadas, pegava ali um doce de goiaba, né? Que ia procurar a geladeira, aquela torta, principalmente quem tem irmão sabe bem o que é isso, né? Comia a fatia de torta, milimetricamente cortada ali para cada um, o bolo, quando vai abrir na geladeira, cadê? Só quem passou por essa situação, eu acho que todo mundo sabe qual é a importância de ter alguém controlando a despensa. Essa palavra define esse camarada, o dispenseiro, o oikonomos. Ele tomava de conta da despensa. O chefe da casa, ele tinha ali vários trabalhadores da lavoura, mas o oikonomos, na hora da refeição, ele dividia a porção de cada um. Nós temos uma figura parecida com isso, embora ele não tenha sido liberto para executar essa função, mas José, quando esteve na casa de Potifar, José foi aquilo que nós chamamos, embora fosse no período mais antigo, o oikonomos. José, quando ele é assediado pela esposa de Potifar, ele diz: olha, o meu senhor confiou toda a casa a mim. Eu cuido de toda a casa. E tu ainda quer me aprontar uma dessa, mulher? E fugiu. José era responsável por tudo que havia na casa. Ele tinha acesso a todos os cômodos. Ele cuidava de tudo aquilo que os trabalhadores faziam. É isso que Paulo está dizendo, olha, as pessoas de fora deveriam nos considerar como esse que anda próximo do general, mas como dispenseiros, como oikonomos, como encarregados. Encarregados do quê, pastor? Dos mistérios de Deus. Veja, o que é que o apóstolo Paulo está falando sobre mistério? A gente volta para aquilo que eu mencionei no capítulo 1 e parte do capítulo 2. Paulo está dizendo, olha, aquilo que vocês receberam, ou então como diria o apóstolo Pedro na sua primeira carta, são coisas, o processo de revelação, o processo de confecção da palavra de Deus, né, que em 1600 anos foi escrita por mais de 40 autores, em diversas regiões. Este processo que culminou com a revelação do Filho unigênito de Deus encarnado, este mistério, que segundo Jesus foi dado aos simples. Jesus disse no Evangelho em certa ocasião, Pai, eu me alegro no Senhor, porque o Senhor escondeu tudo aquilo que o Senhor estava fazendo dos sábios, daqueles que detinham conhecimento na época de Jesus, e o Senhor revelou isso a pessoas simples, pessoas que a sociedade não estava nem aí para elas.
É deste mistério que termina com a revelação do Cristo encarnado, que morreu na cruz e que pela graça de Deus somos salvos mediante a fé. Como é que é isso, pastor? Eu não sei, não sabemos tudo, mas este mistério foi revelado em Cristo, este mistério foi completo em Cristo, Cristo é o cumprimento da lei de Moisés. Paulo está dizendo tudo aquilo que diz respeito à salvação, tudo aquilo que diz respeito a este evangelho que foi confiado, este é o mistério de Deus. Por que Paulo diz isso? Porque nas religiões pagãs do tempo do Novo Testamento, as religiões místicas, o misticismo pagão, ele elegia pessoas especiais, sacerdotes, sacerdotisas das mais variadas religiões pagãs, e estes, por sua vez, tinham os seus grupos que eram iniciados naquela religião de mistério, de misticismo. E apenas aquele grupo detinha o mistério, apenas aquele grupo tinha a revelação total daquela religião. O apóstolo Paulo está dizendo, não, vocês todos, a igreja toda, tem acesso ao mistério verdadeiro da fé, que é o evangelho. Paulo está dizendo, olha, todos nós deveríamos ser considerados esses soldados, esses ministros e dispenseiros desses mistérios de Deus. Como um soldado de confiança do general que detém essas armas, que detém o escudo, que detém tudo aquilo que é necessário para que a batalha seja travada, e está pronto para entrar nela, como aquele que tem tudo à sua disposição para distribuir. Assim é como as pessoas deveriam nos considerar lá fora. Isso envolve o papel principal da igreja. Em outras palavras, Deus confiou à sua igreja o evangelho. Pedro, falando sobre o processo de revelação, ele disse que essas coisas até os anjos ansiavam contemplar, compreender como é que Deus está fazendo essas coisas, usando profetas, falando aquilo que vai acontecer no futuro, revelando a respeito do Messias. Deus não confiou isso aos anjos, Ele confiou à igreja. Ele confiou a mim e a você. Ele está dizendo, olha, esses mistérios, a mensagem que salva, a mensagem que liberta, aquilo que é capaz de retirar o mundo da escuridão e das trevas em que ele se encontra, foi confiado a você. Meus irmãos, eu amo minha esposa. Eu amo muito minha esposa. E eu posso dizer para você que eu não faço ideia de quantas pessoas eu confiaria a vida dela. Que ela é muito preciosa para mim. E eu tenho certeza que você tem muitas coisas na sua vida que são muito preciosas. Seu filho, sua filha. Todo mundo tem coisas preciosas. A quem você confiaria essas coisas preciosas? Quem você teria coragem de dizer assim, pronto, meu filho agora vai ficar com essa pessoa? Quantas pessoas você pode dizer isso? Deus confiou aquilo que Ele tinha de mais especial à igreja. Ele confiou o seu filho à igreja. O ministério é trazido pelo seu filho, porque a igreja é do filho. Ele confiou a mensagem que salva a igreja. Nós temos relatos ao longo da história de pessoas que morreram para que esse mistério permanecesse. Eu estava vendo esses dias uma pessoa que era especialista em Charles Dickens. É um escritor da Inglaterra vitoriana, escreveu um conto de Natal, Oliver Twist, vários textos famosos. E eu estava ouvindo esses dias, né, coisas aleatórias que a gente faz no YouTube. Eu parei, eu digo, vou ouvir aqui uma pessoa que é especialista em Charles Dickens. E aí foi ouvindo ele comentando algumas coisas, né? Estamos falando de alguém que viveu ali há pouco menos de 2 séculos atrás, e falando com a propriedade,
Como quem diz assim, em algum momento eu li a obra de Charles Dickens, eu me encantei, e agora a vida dessa pessoa, do ponto de vista profissional pelo menos, é ensinar e propagar e manter viva a memória de Charles Dickens. E se faz isso com todo tipo de coisa que é escrita. Agora, meus irmãos, o que dizer de nós, que recebemos esta palavra, que recebemos o Evangelho? Você tem noção do tamanho da missão que a igreja tem, meus irmãos? Nós somos dispenseiros. O povo é alimentado na medida em que nós acessamos a dispensa. As pessoas recebem o Evangelho na medida que nós entramos na dispensa. A gente pega lá o alimento e a gente leva e diz, toma aqui, esse é o alimento que salva. Aí tem outra pessoa que chega, aí a gente vai lá na dispensa de novo, pega mais um alimento, leva para a pessoa. A vida cristã é isso, meu querido. É pegar o mistério que foi confiado a Deus e repartir, cuidar, administrar a casa. E essa é a expectativa, essa é uma das metas que Deus tem para esta igreja. Deus confiou coisas a você, meu irmão, minha irmã. Só a você. Deus confiou pessoas a você, só a você. E elas estão esperando que você vá lá na despensa. E pega talvez lá, Salmo 119. Está aqui. Esperando que você vá lá. João capítulo 1. Está aqui. Esperando que você vá lá e leve aquilo que é capaz de mudar a vida das pessoas. É assim que a igreja deveria ser vista pelos de fora. Mas há um outro olhar que o apóstolo Paulo traz aqui. Ele diz, no versículo 2: o que se requer destes encarregados, desses dispenseiros, é que sejam fiéis. Que sejam encontrados, em algumas traduções, fiéis. Essa é a expectativa do Senhor. Isso é o que Ele requer da sua igreja. Aquilo que o Senhor espera da igreja é fidelidade. Nós tivemos ontem uma palavra do pastor Dimas e ele pregou, mencionou o texto de Abacuque. O justo viverá pela fé, que em algumas traduções é: o justo viverá da sua fidelidade. Alguns dizem que fidelidade é a fé quando ganha vida. É a fé que permanece. É a fé que ganha corpo. A fé que ganha forma se chama fidelidade. O justo viverá pela fé. O justo viverá da sua fidelidade. Como diz o texto de Hebreus, e se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Quando nós falamos sobre a meta da igreja, uma outra pergunta que a gente tem que se responder é: o que Deus dirá para a igreja no último dia? Já que a meta diz respeito a alvo, a gente tem que olhar para o final. Enquanto vivemos cada etapa, temos que olhar para o final. Quando a igreja ela adota o modo de fazer do mundo, é como se ela estivesse dizendo: no grande dia, Deus vai chegar e vai dizer: muito bem, entre na glória do seu Senhor, porque você foi um ótimo gestor de igrejas. Você foi um excelente teólogo. Entra no gozo do teu Senhor, porque você, você quando abria a boca para cantar, não era como o pastor Davi que a voz ficava falhando nas últimas duas músicas. Você cantava extraordinariamente bem. A sua aula, o teu galardão, o teu castelo no céu vai ser muito grande, porque quando você dava uma aula, era a aula. Quando você servia, aliás, quero agradecer a Deus pelos irmãos, e esse exemplo não tem a ver com os irmãos que serviram ontem, foi assim, uma coisa fenomenal. Né? Meu pescoço ele nem tinha tempo de se mexer, assim, já aparecia, né? Comida, já aparecia refrigerante. Louvado seja o Senhor pelos irmãos que serviam.
Mas eu vou trazer o exemplo agora. Você servia de uma forma, né? Você provia de uma forma, você aparecia. Você fez tantas coisas, entra no gozo do teu Senhor. Não temos em nenhum momento da Escritura essas palavras sendo ditas pelo Senhor. O que ele diz é, servo bom e fiel. Meu irmão, minha irmã, se existe algo que Satanás incansavelmente tenta provar todos os dias para o mundo, e para Deus, ele fez isso com Jó, mas ele faz isso com a igreja, eles não são capazes de serem fiéis. Ele fez isso várias vezes com Jó. Ele disse para Deus, debalde, como diz a tradição antiga, né? Debalde teme Jó a Deus. Tu o cercaste de abundância. Em outras palavras, Satanás está tentando dizer para Deus, olha, a fidelidade de Jó é condicionada pelo tanto de riqueza que ele tem. Tira, para ver se ele não te amaldiçoa na tua face. Se Satanás tem coragem de falar assim com Deus, imagina o que ele não tenta para fazer comigo e com você. Aí Deus, vá, tire. Perde os filhos, perde os bens. E Jó, um ato de adoração a Deus, diz, louvado seja o nome do Senhor. Aí Satanás, não satisfeito, ele quer provar, Jó não é fiel. Não há fidelidade entre aqueles que dizem temer ao Senhor. Jó sacrificava por ele e pelos filhos dele. Mas isso, numa segunda tentativa de Satanás, é porque a saúde dele ainda está intacta. Mesmo que ele tenha perdido tudo, o homem dará tudo pela sua saúde. Ok, faça o que quiser com ele, Deus diz. Só não o mate. Ok, do alto da cabeça à planta do pé, feridas no corpo de Jó. A única coisa que ele tinha, um caco para se coçar. A sua companheira olha a situação e diz, meu amigão, amaldiçoa esse teu Deus e morre, que é o que resta para você. E Jó fala, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, mesmo em meio a tudo isso, Jó não blasfemou do Senhor. Entenda isso. Satanás tem como objetivo de ser dele fazer pelo menos parecer que a igreja não é fiel. Porque ele sabe, talvez mais do que os cristãos, que o justo viverá da sua fidelidade. O que se requer dos dispenseiros, o que se requer dos encarregados, é que eles sejam encontrados fiéis. Nós tínhamos dito isso aqui, meus irmãos. Vários cultos. Mencionamos isso na quarta-feira. A vida cristã não é uma prova de 100 metros rasos. Eu tenho certeza que ao longo desse ano, sua fidelidade foi testada. Se você consegue continuar correndo. A gente percebe isso ao longo do ano. Os cultos, a maneira que as pessoas se portam. Chega junho, nem terminou a metade do ano, as pessoas já estão postando. Metade do ano se foi, não se foi. Quando terminar junho é que foi a metade do ano. As pessoas já estão desesperadas querendo que o ano acabe. Nós somos inconstantes. A vida cristã é uma maratona, meu querido. Que perseverar até o fim será salvo. Não julgo eu dos apóstolos Paulo que já tem alcançado. Nós estamos falando de um homem que carregava marcas físicas por causa do evangelho. Ele diz, mas eu prossigo, eu continuo, eu quero caminhar em fidelidade com o Senhor, porque é isso que Ele espera de mim e de você. Ele não espera que a gente seja famoso, meu irmão. Tem gente que acha que a meta da igreja é ser famosa. Servo bom e fiel. Não é servo bom
trouxe uma multidão? Ou você acha que quando Jesus falou que o caminho era estreito, ele disse que uma multidão ia passar por ela? Vai ser uma multidão porque vai ser povos de todas as tribos, raças, línguas e nações de todos os tempos. Mas o caminho é estreito porque ele exige fidelidade. É uma longa, como dizia Eugene Peterson, é uma longa obediência na mesma direção. A vida cristã, meus irmãos, a meta, aquilo que o Senhor espera da sua igreja, não é acordar, o pastor acordar. O que eu vou inventar de novo para a igreja? Qual é a novidade? Qual é a moda agora? A moda é pintar a parede de preto. Vamos pintar a parede de preto porque estão dizendo que agora é isso. Vamos fazer um culto, todo mundo fantasiado de herói. Não tem problema fazer, mas vamos fazer porque todo mundo está fazendo. Estão dizendo que sei lá o que estão dizendo. Eu não me preocupo muito com isso. Eu me preocupo com o que Deus requer. Que sejamos encontrados fiéis. É possível ser fiel com uma igreja grande. É possível ser fiel com uma igreja pequena. É possível ser fiel no pouco. É possível ser fiel abaixado. É possível ser fiel com um templo alugado. É possível ser fiel com um templo próprio. É possível ser fiel em Caruaru. É possível ser fiel na Índia. É possível ser fiel. Aquilo que o Senhor espera de nós não depende de questões circunstanciais que muitas vezes tem sido a aposta da igreja nos nossos dias. Aposte que o Senhor espera que você seja fiel. Porque isso pode ser executado em qualquer circunstância. Fidelidade não varia com a moda. Fidelidade depende só daquele que chamou a mim e a você. Fique de pé. Vou pedir que você feche seus olhos nesse momento. Há um clássico da literatura cristã que chama O Peregrino. E no Peregrino tem um personagem principal que é cristão e tem outros personagens. Mas há um deles que é chamado de fiel, que foi companheiro da trajetória de cristão até a cidade celestial. E ao longo da história, eu vou ter que dar esse spoiler para você, apesar de que o livro tem quase 500 anos. Mas fiel, ele, por não aceitar aquilo que era vendido na Feira das Vaidades, um outro local que eles passam, ele é morto. Ele é julgado pelas autoridades da cidade e ele é morto. E eu queria dizer para você, eu gostaria muito que talvez a palavra fosse, nós vamos explodir, aquela coisa bem dinâmica. Mas o que o Senhor requer de mim e de você é que nós sejamos fiéis. E às vezes, muitas vezes, isso vai levar à morte. Ser fiel a Deus vai fazer morrer um monte de coisas em você. Andar em fidelidade com o Senhor vai matar um monte de coisas em nós. E por fim, vai nos matar. Você que está aqui hoje, pode parecer que isso talvez não tenha muito a ver com a mensagem de aniversário. Eu pensei em algumas outras coisas e outras coisas vieram à minha mente. Mas essa palavra ficou. Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos entender que a vida cristã é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É a caminhada de uma vida inteira. É uma caminhada para uma vida inteira de adoração, de rendição, de reconhecimento do senhorio de Cristo e de Jesus se assenhorando de cada área da nossa vida, como cantamos aqui agora há pouco.
só espera que sejamos fiéis. Talvez você vai chegar no grande dia diante do Senhor e dizer: Senhor, eu só consegui ganhar uma alma. Eu só consegui evangelizar uma alma. Eu só consegui te falar de Jesus e levar ela a Cristo para uma pessoa. E Deus vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E talvez alguns dirão: ah, Senhor, eu dei palestras, eu escrevi livros, eu falei a multidões, eu preguei em teu nome, eu fui conhecido na minha geração. E Deus vai dizer: eu não sei quem você é. Porque no grande dia só serão reconhecidos os fiéis. No grande dia serão reconhecidos aqueles que não retrocederam, que não basearam a sua vida cristã pelos modos do mundo, que fizeram as coisas de Deus do jeito de Deus e para a glória de Deus. Eu tenho pedido ao Senhor, enquanto pastor dessa igreja, que nós multipliquemos, que nós possamos crescer, que nós possamos avançar, que nós possamos fazer mais do que nós temos feito. Mas eu digo: Senhor, essa manhã eu digo: Senhor, e eu peço que você diga isso também comigo no seu próprio coração: Senhor, que todo o crescimento, que todo o avanço, que todo aumento não venha para a igreja do Nazareno. Nós não queremos, Senhor, que todas essas coisas venham ao troco da nossa fidelidade aos princípios do Senhor, ao troco de negociar a tua palavra, ao troco de querer ser agradado pelo mundo, ao troco de assimilar os padrões do mundo para que a igreja fique mais acessível. Não, 1000 vezes não, Senhor. Queremos ser fiéis aos mistérios que foram encarregados a nós. Queremos ser fiéis à tua palavra. Queremos ser fiéis ao chamado do Senhor para as nossas vidas. Queremos ser obedientes a ti, custe o que custar, Senhor. Isso não é o discurso de quem quer ser uma igreja pequena em números. Isso é o discurso de uma igreja que quer ser fiel, grande em fidelidade. Eu não sei quantos anos ou quanto tempo o Senhor tem para mim enquanto líder dessa igreja, mas eu peço ao Senhor essa manhã, Pai, ajuda-nos a sermos achados em fidelidade. Em tudo que nós fazemos, sejamos fiéis. Nós vamos adorar ao Senhor rapidamente com uma canção, mas que você tenha isso em mente em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus.